Boa tarde, boa tarde. No Pai, no Filho e no Espírito Santo. Amém. Querido, querida, eu quero assim, nesta tarde, nesse momento, estar com você. Quero poder buscar com você, meditar com você, estarmos juntos buscando a graça provida da sabedoria que vem à luz do Espírito de Deus. É preciso que nós nos entendamos, que nós nos aprofundamos, em que nós mergulhamos na verdade. E é interessante quando olhamos para a Bíblia, o livro da vida, que é muito discutido hoje e muitas vezes até disputado. Não é? Disputado. Ele é tido como um manual de imposição. A Bíblia é tida e tem sido vista e propositada como um manual de imposição. De imposição. E é preciso entender, é preciso compreender. Nós precisamos compreender que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é o condimento completo de todas as minhas necessidades. Aonde eu encontro conselhos, aonde eu encontro uma palavra que reestrutura, que me anima, que me impulsiona e que me eleva a conhecimento da verdade. É preciso que nós compreendamos isto. Que olhar hoje para a Bíblia é olhar, não é, para aquele que fala comigo. É preciso entender com o coração, mas também com a alma, né, junto, num só sentido, de entendimento, de compreensão, de espiritualidade. A Bíblia é para nós hoje o livro da vida. O livro da vida. É importante entender, é importante compreender que todo remédio que é dado, que é manipulado, que os grandes laboratórios fazem, até mesmo hoje essa vacina que está aí, todos os remédios hoje que você vai na farmácia, ele tem hoje o que diz sobre ele. E se entra no Google, se você entra para ler sobre esse remédio, sobre essa medicação, está ali escrito as indicações. As indicações. Esse remédio é potencializado para quê? Esse remédio que você comprou é potencializado para quê? Ele age em que área? De que forma? Qual a potência que ele tem na área? Com a química dele forte e age de que forma? Entender esse remédio. Nesta mesma bula que fala deste remédio, também diz as contraindicações. Então veja, as indicações que fala do remédio e as contraindicações, aquilo que não pode se fazer ingerindo este remédio. Assim também é a Bíblia. Muitos às vezes fogem, muitos não querem, muitos não meditam, muitos não querem saber de ler, muito menos nem um salmo e tal, e deixam para lá e muitas vezes guardam para dizer que tem em suas casas. Porque ao passo que eu pego esta bula que vem me falar algo sobre este remédio, eu entro numa posição de compromisso. Ela vai ter uma cobrança na minha vida e vai me chamar a atenção para que eu possa fazer da forma correta o que eu tenho que fazer. Portanto, hoje nós vamos meditar uma palavra, eu digo para aqueles que creem. Se você é aquela pessoa que não crê, que é uma pessoa afastada, que você não aceita Jesus e muito menos a Bíblia, que Deus abençoe seu coração, que o Senhor vai abrandando e que de repente amanhã ou depois te chama para estar conosco.
Mas hoje estou falando para aqueles que, como eu, creem, e diz que creem em Deus, e tomam a Bíblia como depositário fértil, verdadeiro para a sua vida. No livro de Lucas, no capítulo 9, do versículo 28 a 36, de 28 a 36, Deus vem falar conosco. O tema dessa live de hoje, vivenciar a glória de Deus. Vivenciar a glória de Deus. Mas é preciso que eu entenda e compreenda que um dos significados que tenho falado muito em outras lives, um dos significados da palavra glória é a certeza de que Deus está agindo e já agiu. Entenda. Um dos significados da palavra glória é a certeza de que Deus está agindo e já agiu. Portanto, o tema dessa live de hoje é vivenciar a glória de Deus. Agora, se eu quero que esta glória seja potencializada na minha vida, que a glória, que a força, o poder e a presença de Deus, a cura, a libertação, é Deus se manifestando em meu favor, eu preciso olhar para a bula deste remédio que é a glória, que é o próprio Deus. Se esse Deus é o remédio para todos os males, Ele deixou-nos a sua bula. E nessa bula está as indicações e as contraindicações, como eu devo ou não ingerir esse remédio. Está aí porque muitas pessoas bebem remédio e muitas vezes ficam dependentes do remédio. Muitas vezes no dia a dia não fica sem o remédio. Quer buscar e quer o remédio, e pede o remédio, e fala com o remédio, e deseja o remédio, mas não leem e não vê as prescrições desta bula, que vem falar as indicações e as contraindicações. Como eu devo e como eu não devo beber esse remédio. Entende por que a glória de Deus muitas vezes está ficando no vazio do coração, da casa e de muitos lugares em muitas pessoas? Porque eu desejo, hoje é um desejo muito grande, um desejo forte da glória, do milagre, da cura, da libertação, de uma graça, de prosperidade e de tanto. Há um desejo grande do ser humano hoje, há um desejo do ter, de querer, de saborear de algo, até mesmo sobrenatural, que venha saciar a sua sede de alegria, de paz. Mas veja, é preciso que eu entenda que este remédio, que esta força que pode fazer tudo isso para mim, essa glória que se manifesta na minha vida, ela tem uma bula. Eu estou batendo muito nisso, uma bula. E nessa bula está as indicações e as contraindicações. Vamos lá? A você. Eu te faço esse convite agora para ver nesta bula uma das indicações para a glória acontecer na minha vida. A glória de Deus. Vamos lá. Lucas 9, de 28 a 36. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Vamos lá? Passado uns 8 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Subiu ao monte para orar. Enquanto orava, transformou-se o seu rosto e as suas vestes tornaram resplandecente de brancura. E eis que falavam com ele 2 personagens, eram Moisés e Elias, que apareceram envolvidos em glória e falavam da morte dele que havia de se cumprir em Jerusalém. Entretanto, Pedro, seus companheiros, tinham deixado-os vencer pelo sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 personagens em sua companhia. Quando estes apartaram de Jesus, Pedro disse: Mestre, é bom estarmos aqui.
podemos levantar 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que dizia. Enquanto ainda assim falava, veio uma nuvem, encobriu-o com sua sombra, e os discípulos, vendo os desaparecer nas nuvens, tiveram um grande pavor. Então, das nuvens saiu uma voz: este é o meu filho amado, ouve-o, ouve-o. Enquanto ainda ressoava esta voz, achou-se Jesus sozinho. Os discípulos calaram-se e a ninguém disseram naqueles dias coisas alguma que tinha visto. Querido e querida, esta palavra ela é poderosa. Essa mensagem de hoje ela é poderosa. Nós vemos de antemão, interessante observar que nós vemos que uma das atitudes de Jesus, ele fez o quê? Ele subiu ao monte. Observa que uma das atitudes de Jesus foi o quê? Ele foi subir ao monte. Jesus subiu ao monte. Subir ao monte. Ele chama 3 para ir com ele, para subir ao monte. Ele chamou 3 para ir com ele. Veja, subir ao monte. Quando essa palavra vem, que Jesus subiu ao monte para orar, não tem como eu não me lembrar da carta, do primeiro capítulo do livro de Ageu, no capítulo 1. Quando Deus, na sua infinita sabedoria, ele diz ao profeta Ageu, a mensagem que ele deu ao profeta Ageu, dizer para aquele povo: sobe a montanha. Sobe a montanha. Já no Antigo Testamento. Sobe a montanha. Trazei madeira. Reconstrói a minha casa. E ela me será agradável. E nela eu serei glorificado, oráculo do Senhor. Por quê? Esperastes uma abundante colheita e esta tem sido magra. Dissipei como um sopro o que queria armazenar. Por quê? Oráculo do Senhor. Porque minha casa está em ruína, enquanto cada um de vós tem cuidado da sua. Por isso o céu nega o seu orvalho e a terra o seu fruto. Por isso o céu nega o seu orvalho e a terra o seu fruto. Não tem como não olhar para o profeta Ageu, dizendo àquele povo, e dizendo, sobe a montanha. Jesus vem fazer isso. O Novo Testamento pegou 3 para ensiná-los, para mostrar, pegou 3 com eles, deixou os 9 lá embaixo, junto com a multidão, com o povo que lá estava, deixou os 9. Subiu a montanha. Jesus foi se colocar em oração. Ali. Observa, Jesus foi colocar em oração, no alto da montanha. O que? Para orar. Para orar. O que os 3 fez? Caíram no sono. Eles foram com Jesus para orar. Os 3 fez o quê? Caíram no sono. Hoje, quando esta montanha hoje, e por que montanha? Porque na época que Jesus caminhava, não tinha tanta... Hoje, em cada esquina que você vai, você vê uma igreja. Em cada bairro da sua cidade, é uma igreja. É uma igreja, é um templo, aonde a palavra é semeada. Aonde a palavra é semeada. Veja, mas o que nós vemos hoje, as pessoas até vão ao templo, até vão à igreja, mas sem um prazer da alma. E muitos ficam na igreja, relógio, tempo, hora, como fala. Não passa. Muitas vezes nem precisa citar com os lábios, mas o coração está ali. Nossa, as horas não passam. Está falando muito. Nossa, a mesma coisa. Eu já ouvi isso. Nossa, de novo a mesma coisa. Muitas pessoas estão assim e sentem tédio
dentro do templo, da igreja do Senhor, essas pessoas sentem um tédio, uma solidão, que quer dizer um vazio, apesar de ter ido ao monte para orar. Apesar de ter ido ao monte para orar, houve dentro do templo a glória de Deus. Veja ali, dentro do templo, eles ouvem a glória de Deus, mas não tomam o banho da glória de Deus. Eles não se saciam da glória de Deus. Porque ali está a matéria, está o corpo, mas a alma não está. O coração não está. Por que no coração não está? Porque não há um desejo para se alimentar do pão, da graça, para a instrução. E por não ter esse desejo e sede da instrução, sentem tédio e sentem sono. Sente o tédio e sente o sono. Se tornam pessoas, muitas vezes, que vemos hoje, de uma espiritualidade vazia. Tem uma espiritualidade vazia. É um tambor oco. É um manequim gelado. Ouve, tem bons ouvidos, mas não tomam posse. Eu até ouvi como que foi lá hoje no templo, aonde você subiu. Foi bonito. E aí, o que foi? Qual foi a mensagem? Não me lembro bem. Eu sei que foi bonito. Tá, mas qual a mensagem? O que você traz para mim de bom? Oramos lá, foi lindo, cantamos e tal, e ali oramos. O vazio está em si, apesar de ter estado lá, mas estava lá só o corpo. E Jesus, ele mostrou, ele vem nessa passagem mostrar para nós como faz. Primeira ação, ele sobe, sai de si, sai, ele pega 3, deixa os 9 lá embaixo, pega 3 com ele e sobe, com um dos 3, Pedro, sobe. Quer dizer, é um caminho, há um processo de ida. Eu preciso ir, eu preciso buscar, eu preciso ir à fonte, eu preciso ir ao poço, como a samaritana, eu preciso ir buscar água, eu preciso ir. Eu preciso, se eu quero ver a glória, eu preciso ir. Nas bodas de Caná, aqueles que serviam a festa foram encher as talhas de água. Eles saíram, foram encher, e ia e voltava, encher. Jesus mostra ele saindo, ele subindo, ele ir. E lá em cima do monte, no templo, hoje na igreja, Jesus mostrou lá no monte a ação. Jesus, ele ora. Jesus ora. Mas Jesus entra em intimidade com o Pai. Jesus entra em intimidade com o Pai. Querido e querida, nós chegamos muitas vezes na igreja, subimos na igreja, vamos ao monte, vamos à igreja. Lá, vazios muitas vezes por não estar, queremos cura, queremos graça, queremos proteção, queremos milagres, queremos ver milagres até mesmo em muitos que pedimos. Voltamos para casa vazios. Mas você não foi comprar, você não foi no mercado, você não foi buscar alimento? Cadê? Não consegui comprar tudo. Comprou aquilo que não era necessário. Mas era para comprar. Comprou exatamente o que não era necessário. Porque não estava na unidade do Espírito, porque não estava na obediência daquilo. Quando saiu de casa para comprar, para ir buscar, voltou para casa vazio. Voltou para casa vazio. E, apesar de querer a graça, apesar de querer saborear a graça. Veja, é interessante que lá no alto do monte, eles acordaram porque aquela luz
que resplandecia a face, o corpo, as vestes de Jesus, resplandeceu e tomou conta deles. Eles acordaram e, estupefatos, olharam aquilo, se assustaram. Se assustaram quando viram aquilo. A glória de Deus sendo manifestada ali. O Pai no Filho. Eles vendo tudo aquilo, e quando o Pai ainda fala, esse é meu Filho amado, isso deve ter balançado todo, as pernas se bambeiam, porque eles saíram de um sono. Pessoas muitas vezes assim, quando vê algo na igreja, nossa, quando vê um testemunho de alguém contando, olha, fui curado, olha, isso aconteceu, olha, uma graça e tal, a pessoa fala, que lindo, nossa, que arrepiou o que aquela pessoa falou, que lindo, que testemunho. Só naquele momento, a sensação, são pessoas que vivem de sensação, de momentos de êxtase. Foi o que eles viveram lá em cima, um momento de êxtase, que lindo, e viram a glória, e Moisés, Elias, ali com Jesus, e eles viram tudo aquilo, se espantaram, vendo a glória se manifestar, mas porque se assustaram, ficaram pasmos, olhando aquilo. Muitas vezes vamos à igreja, ficamos cheios, é alegre, emociona, muitos vão até as lágrimas, ai que lindo, que maravilhoso, mas quando sai da porta para fora, volta com a sacola vazia. Volta com a sacola vazia, porque não sabe o que aconteceu. Não sabe o que aconteceu. Não fazemos hoje o mesmo? Veja, Pedro na sequência sempre diz, Senhor, que bom que nós estávamos aqui. Que bom que estávamos ali. Tá, muito bem, que bom, mas o que você recebeu, Pedro? O que é que você tem então? Estavam vazios, porque estavam dormindo. Viviam de sensações, de sentimentos. Preciso ver. Emoções só na hora, por aquilo que se vê. É o que estava acontecendo com eles. E é o que acontece hoje. Não é verdade que o próprio Jesus diz na parábola da boa semente, do semeador, em Marcos no capítulo 4, versículo 15, e de 18 a 19, 4, 15 e depois 18, 19, Jesus nos deixa claro que quando a semente é semeada, ele diz que quando a semente cai, a semente é a palavra, entra no coração, a pessoa se enche, fica feliz. Está escrito no capítulo 4 de Marcos. A pessoa se enche, ouve a palavra, fica feliz. Nossa, que coisa linda, que maravilhoso. Se enche. Mas logo na sequência, no versículo 18 e 19, Jesus vem dizer que o inimigo vem tirar essa semente, trazendo preocupações, ilusão das coisas mundanas, as cobiças, as invejas, os ciúmes, o ter, o poder. A semente, aquela semente foi colocada na terra. E a pessoa olha ali e fala, nossa, mas eu plantei aqui. Aí olha, nossa, aí veio do vizinho. Nossa, e aí, compadre, você plantou na horta e deu? Ah, minhas alfaces cresceu, tão lindas, estão brotando. Mas a sua? As minhas não brotaram. Porque a terra não estava preparada. A terra dele não estava preparada. Portanto, aquele solo não era fértil. Ele vivia de sensações. Essa semente não frutificou. Essa semente não veio. Não brotou para germinar os frutos. Para germinar os frutos. O inimigo vem, diz a palavra, que tira a semente. E ele vem tirar essa semente plantada, trazendo preocupações, falatório, fofocas, mentiras, ilusões do mundo, cobiça, ostentação.
Ele vem mostrar, ele vem trabalhar porque ele sabe que se essa semente ficar ali, bem acomodada na terra fértil, ela vai dar fruto. E se ela der fruto, ele perde a sua potência na vida daquela pessoa. Ele perde a sua potência de criar raiva, ódio, mágoas, inveja, ciúmes, brigas, contenda, murmuração, reclamação, preguiça. E etc, etc. Ele começa a criar uma situação, ele sabe que se ele deixar essa semente brotar, ele vai perder essa terra na qual foi colocada essa semente. Meu querido e minha querida, nós queremos a glória, desejamos a glória de Deus, mas é preciso entender que falta-nos espiritualidade e entendimento. Eu preciso ter consciência do que eu quero e ciência do conhecimento para que eu possa ter uma espiritualidade refinada e entendimento de todas as coisas. Não é isso? Não foi isso que Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 14? Vou para o Pai, junto do Pai vou mandar o Paráclito, o Espírito, para vos recordar e ensinar-vos todas as coisas. Recordar e ensinar todas as coisas. É preciso que eu entenda isso. O povo hoje, eles desejam, há um desejo, uma gana, uma sede que flui de dentro, um desejo de querer o milagre, mas não quer espiritualidade. Deseja a glória, quer essa graça, mas não quer conhecer o dono da graça. Não quer ouvir, não quer obedecer o dono da graça. Por isso, em Isaías 55, versículo 3, o profeta Isaías diz, aonde Deus diz, se me prestar atenção, vossa alma viverá. Se me prestar atenção, vossa alma viverá. É preciso que entendamos e compreender. E olhando para esta passagem, Jesus pega 3 e sobe, e os 9 fica lá embaixo. Fica embaixo, no pé da montanha, com uma multidão. E ali chega um pai, com um filho com problemas, tomado pelo inimigo. E ali cria-se, esses 9, uma discussão. Começaram a discutir com os escribas que questionavam Jesus que estava no alto do monte. Eles questionavam os 9 e começaram a discutir ali e debater. Os 9, em vez de ficar ali em prontidão, pelos 3 que foram com Jesus, passaram junto àquela multidão, não puderam orar, não cuidaram daquele menino, não oraram para aquele menino, não oraram para aquele menino. Na sequência dessa passagem vai ver, não oraram e aí começam a ter um debate com os escribas, ali os fariseus, e passaram um tempo a discutir. Hoje não é isso. Há um grande debate. Qual a igreja que é certa, qual que é a verdadeira, qual que é isso? Ah, o meu Cristo, você é mundano, você é pecador, você está salvo, você não está salvo, você está na merda, você não está na merda, você não, você está errado, eu que estou certo, nós fazemos o certo, você faz errado. É uma coisa totalmente contrária ao que o Evangelho fala. É totalmente contrário. Por não vivenciar Cristo, que é o amor, se degradeiam entre si, por não ter conhecimento da palavra, por não ter espiritualidade e não olhar a bula com discernimento, entram em conflitos uns com os outros, criticando, apontando o dedo, cheio de acusações, condenações, fazendo acepção de raça, de cor, de credo, manipulando, pisando nas pessoas, uma total falta de caridade, de amor, de entendimento, de viver como irmãos,
E entender que esse sol brilha para mim, brilha para todos os que pisam no mesmo solo que eu. Brigaram e ficaram lá embaixo os 9 brigando, como hoje ficam brigando, perdendo o tempo. O que diz São Paulo na carta de Timóteo, no capítulo 2, de 4 a 17? Lembra-lhe essas coisas e conjuras por Deus, a evitarem discussões de palavras que só servem para a perdição dos ouvintes. Empenha-te em apresentar diante de Deus, como homem digno de aprovação, operário do que não tem do que se envergonhar, íntegro e distribuidor da palavra da verdade. Procura esquivar, sair fora das conversas frívolas dos mundanos, que só contribui para a impiedade. As palavras dessa gente destroem como gangrena. São Paulo está dizendo, então, para que esse tempo? Não é tempo de discutir, não é tempo de acusação, não é tempo de ficar medindo, não é tempo de ficar com sentimento ruim contra o outro e dizendo eu estou certo, você está errado. Deixa Deus. E se a correção, e se o diálogo faltar amor, ali não é diálogo. E os 9 passou lá embaixo a fazer dessa forma. Eu me lembro que muitas vezes, que uma vez, ou melhor, uma das vezes, mas dessa vez, eu assessoria uma empresa de manutenção industrial. E de repente chegou ali um senhor que sempre estava naquela empresa para levar um implemento agrícola dele. E esse senhor é evangélico. E cada vez que ele chegava lá, ele começava a acusar os meninos e provocar e não sei o que estão no mundo, o demônio não sei o que, porque vocês têm que vir para Cristo, que bibibibi. E eu via que, eu sentia que aquilo era para mim. Ele estava me provocando porque ele sabia o que eu fazia. E eu ria. E aí, seu Junqueira, tudo bem, seu Junqueira? O nome dele é Junqueira. E aí, tudo bem? Tudo. E aí, irmão? Tá firme? Tô falando aqui, porque vocês estão errados. Eu calado na minha. Isso foi passando 1, 2, 3, 4. E os meninos vinham, Edinho, fala alguma coisa. Você sabe, ele sempre provoca, fala que a gente tá com o diabo, porque a gente fuma, porque não sei o quê, porque a gente é católico e porque o outro ali da outra igreja evangélica, o menino amigo nosso, ele não aceita e ele critica, Edinho, fala. Eu, calma, gente, calma. Passando um tempo, eu passando entre os implementos que eu tinha ido falar com o funcionário, passando, ele estava ali e ele me toca no meu braço e diz, e aí, o que você fala? Estão errado, que não sei o quê, que... Falei, meu Deus, me dê discernimento. Ele quer discussão. Catei um caco de telha. Fiz um círculo de 1 metro por 1 no chão e disse para ele, seu Junqueira, eu vou escrever aqui o nome da igreja que eu faço parte. Mas antes de eu escrever, eu quero que o senhor coloque o nome da sua. E eu vou colocar o nome da minha. Se o senhor colocar o nome da sua e me convencer que ela é verdadeira, eu vou para ela. Eu vou pôr o nome da minha. Depois eu pôr o nome da sua. Então põe o nome da sua. Fui lá, o capo de telha e escrevi. A minha igreja tem 4 letras, seu Junqueira. Amor. Essa que eu preciso fazer parte e eu busco participar semanalmente. Ele parou. Seu Junqueira, esta é a igreja. Se a igreja que eu estou não praticar essa frase, que respeita, que entende, que perdoa, que compreende, que desculpa, que não guarda rancor, que não tem inveja, que não aponta o dedo, a minha igreja, essa igreja aqui, amor, é a que eu quero. Ele veio e me abraçou. Me abraçou. Perdão, falei, não, você não tem que pedir perdão para mim, seu Junqueira. Aqui está a minha igreja. Pois bem, tá certo. Oh, Deus. Saiu e eu pude subir para minha sala. É preciso entender que não é o tempo de ficar provando, mas é o tempo de dizer como é que você ama aonde você está, a igreja que você faz parte. Se você ama esta igreja, cuja ela tem uma bula e essa igreja é Cristo,
Logo, você defende a sua fé com uma forma diferente de amar. Perder tempo medindo a fé um do outro. A glória de Deus vai ficando longe. A glória de Deus vai ficando afastado, longe. Não é isso que diz Eclesiástico 20, de 5 a 8? Não fala isso? Há quem se cala porque não sabe falar, e há quem se cala porque reconhece quando é o tempo de falar. O sábio permanece calado até o momento oportuno, mas o leviano imprudente não espera ocasião, e aqueles que se expandem em palavras prejudica-se a si mesmo e torna-se odioso. Não é isso? Se eu desejo e quero a glória de Deus na minha vida, eu não posso ficar disputando a fé. Quem é que tem fé? Quem é que está certo? Enquanto eu estou fazendo isso, a graça está passando, a glória está passando por mim e eu não bebo. E essa luz que resplandecente, eu posso estar dormindo no meu sono da hipocrisia, falta de amor, de perdão, de conhecimento, de espiritualidade. Aí eu vou dizer como Pedro: Senhor, é tão bom estar contigo. Tá, mas é tão bom estar comigo? Ele vem dizer: como é que você está vivendo? Como é que está a sua vida? Se é bom estar comigo? Deus está perguntando para muitas pessoas que falam, que buscam, que diz da glória. Jesus, ele caminha. O Jesus, o Galileu, ele caminha ainda, como ele caminhava na Galileia. Aquela música do Pazezinho. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem Galileu. Ninguém podia imaginar. Esse Galileu está caminhando. Caminhando e batendo a porta, como diz em Apocalipse, no capítulo 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se ouvir, entrarei na tua casa e cearei eu contigo e você comigo. Não foi isso que Ageu disse? Que Deus disse para Ageu: vai à montanha, traga madeira, ore, reconstrói a minha casa, porque eu quero ser glorificado nela. Porque hoje cada um está se preocupando somente com a sua. Por isso o céu nega o seu orvalho e a terra o seu fruto. Se eu quero beber e me saciar nessa glória de Deus, preciso entender e observar a bula. Você já ouviu aquela música Pegadas na Areia? Já, claro. Né? Caminhava e chega um momento em que estava caminhando, quando percebeu que ele olhou os passos, mas não era, ele olhou, mas vem cá, não era duas pessoas? Ele estava sendo levado pelo braço do bom pastor. Ele estava nos braços do Senhor. Caminhar com o Senhor, confiar. Os racionais não aceitam porque eles querem discutir. Eles querem somente discussão, porque vivem e buscam somente pela razão. A sua razão, dos seus pensamentos, que manipula, que questiona, que refuta. Há mais. Esses racionais querem discussão. São os escribas que diziam estar no templo, que diziam ser conhecedores, mas eram racionais. Racionais que questionavam a Bíblia. Observa algo interessante. Davi, entre todos os irmãos, ele ficou pequeno, raquítico, pastor de ovelha. Estava tendo uma batalha do povo de Deus com os filisteus. Uma grande batalha estava havendo. Davi foi levar alimento para os seus irmãos, foi levar, o pai pediu que ele fosse. Davi chegando lá, Davi era ignorado porque era raquítico, pequeno, um pastorzinho de ovelha. Ele chega lá, ele questiona aquilo.
Ele vê lá que os filisteus estão lá com o gigante. E de repente aquela situação toda ia tomando conta. Davi pergunta, e Davi fala, mas quem é estes povo? Quem é esses filisteus que quer lutar contra o povo cujo Deus é o Deus vivo? O irmão de Davi veio a ele. Em outras palavras, cala a boca. Quem é você, pastorzinho? Vai cuidar das suas ovelhas? Nós estamos aqui e já há dias estavam ali. Enfrenta ou não enfrenta, tomados de medo, de pavor, porque os filisteus estavam carregados de armas com gigantes, era uma fortaleza de homens, e estavam ali, guerreia ou não guerreia, tremiam-se nas bases por causa da situação. E Davi disse, quem é este povo? Quem é esse que se acha que pode lutar contra o povo do Deus vivo que somos nós? O irmão de Davi foi escorraçando e foi questionando, quem é você? Cala a boca, para com isso. Davi não ouviu. Davi não perdeu tempo para discutir com o irmão. Diz que Davi saiu. Eu vou enfrentá-lo. Davi saiu. E foi, ele não deu ouvido, ele podia ter discutido. Mas para, nós temos Deus, nós o Deus que... Não, Davi não ouviu o burburinho do irmão desfazendo dele. Por causa da sua pequenez, por causa da sua aparência... E porque ele era tido como pastorzinho, Davi foi e mostrou como fazia. Somos o povo que temos o Deus vivo. Eu creio no meu Deus e Ele está comigo. Ele foi diante de todos, na que descriam e achavam que ele seria pisado, massacrado como uma meba. Davi vai lá e derruba o gigante. Veja, ele podia ter perdido tempo. Davi não ouviu. Davi sai. Davi sai do meio da discussão. Davi sai do meio da disputa. Davi sai daquilo que queria dizer para ele, para, você não serve, você não tem força, você é só um pastorzinho de ovelha. Davi tinha o Deus da glória com ele. Davi faz a ação. Ele mostra como fazer. Davi não estava dormindo e tremendo de medo como os outros estavam. Davi encheu-se de coragem e foi mostrar como fazia. Foi mostrar a sua diferença. Davi foi mostrar a sua diferença. Nós hoje ficamos muitas vezes dando ouvido àqueles que riem. Quantas pessoas que não vão, que não oram, porque ficam com vergonha do outro, que o outro vai rir. Às vezes num restaurante, diante do alimento, tem medo de colocar as mãos do lado e dizer, agradecer a Deus, porque tem muita gente do lado, vão me chamar do quê? Tem vergonha de orar para agradecer o pão num restaurante, na mesa de casa? Tem vergonha de testemunhar Cristo nas suas vidas? E Jesus diz no Evangelho, aquele que se envergonhar de mim, também me envergonharei dele diante do meu Pai. Tem pessoas hoje que param no caminho porque os outros riem. É fanático, é carola, é baitola da igreja. Muitos param. Outros param pelo cansaço. É verdade, o pessoal está certo, não adianta, rezo. Eu só oro e parece que a coisa piorou, vou parar. Não adianta. Veja, muitos param. Davi não parou. Ele foi. E Davi não chegou lá e sentou para ficar olhando também os filisteus. É verdade, é verdade. Eles são poderosos. Não! Davi levantou-se uma força do seu interior e disse, quem é eles? Para lutar contra o povo que tem o seu Deus como um Deus vivo. Davi foi. Muitos na igreja não tem o prazer dentro da igreja, não entra no templo e diz, estou na casa, no templo onde a glória do Senhor se manifesta. Por isso eu estou dentro desse templo. Mas Jesus diz em Mateus 28 a 29, vinde a mim vós todos que estáis cansados com o seu fardo. Eu sou manso e humilde de coração, Jesus diz.
Vinde a mim, eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave, meu peso é leve. Vinde a mim. Mas ele diz, manso, eu sou manso e humilde de coração, então eu preciso também me encher de humildade, arrancar a minha arrogância, o orgulho que muitos nós temos a jogar e falar, sou miserável. Sim, para crer, eu preciso ir a Cristo para me preencher. Eu preciso entender, se Deus é o remédio, então eu preciso entender essa bula. Nessa bula que contém as indicações e as contraindicações para o remédio ter efeito na minha vida. Para o remédio ter efeito. E essa glória se fazer em mim, eu preciso ler a bula, eu preciso discernir a bula, eu preciso me espiritualizar dentro dessa bula para que remédio tenha efeito e eu seguir as indicações e as contraindicações que fala desse remédio que é Deus na minha vida. Jesus dá esse exemplo, ele sobe ao monte, ele vai ao monte, depois ele desce do monte e lá ele vai orar, encher intimidade com o Pai, depois ele desce, cura o menino. Porque o pai disse, eu pedi para eles, mas eles não conseguiram, mestre. Eu pedi para eles, mas eles não conseguiram curar. Por quê? Porque estavam discutindo, então não tinha que ter fé. A fé não está no barulho da confusão. Eles podiam ter resolvido. Jesus encheu da glória do Pai, desceu, curou o menino. Ele curou. Nós só veremos a glória se enchermos o nosso coração de espiritualidade, de intimidade com Deus, para saborearmos a glória, por nós e por aquele que amamos. Temos que sair do sentimentalismo, querido e querida, e ir a um sentimento verdadeiro de fé, reabastecido, confiante. Eu tenho fé, como Davi. O meu Deus é um Deus vivo, poderoso. Ele me ama. Então eu vou. Tudo vai dar certo. Vou derrotar esse filisteu que tenta destruir minha família com enfermidade, com dificuldade, com dor. Em todas as áreas da minha família, sofrimentos. Querido, a fé, a oração provida de fé, ela abre as cegueiras dos olhos. E nós vamos ver as coisas com muita clareza. Não foi isso que o Bartimeu pediu? Quando trouxeram o Bartimeu cego, Jesus pergunta o quê? Quando levaram ele para Jesus, ele falou assim, o que você quer que eu faça? Bartimeu disse, Senhor, eu quero ver. Veja, olha o que Bartimeu responde. Eu quero que o Senhor me cura. Eu sou cego. Não. Senhor, eu quero ver. Em outras palavras, eu quero te ver também, porque falam tanto de ti. Eu quero ver as coisas, eu quero ver a tua manifestação, eu quero contemplar a natureza, eu quero poder louvar, eu quero poder viver, eu quero poder me encher, eu quero ver. A oração provida da fé é manifestada neste coração a glória de Deus. A glória de Deus se manifesta. Temos que entrar nesse processo de reflexão. Nós temos que buscar esse processo de reflexão da alma, no nosso coração, com um entendimento, para que a glória de Deus se manifeste. Nós temos que ter prazer de ir ao monte. Nós temos que ter prazer, esse monte é a igreja. Ah, mas hoje as igrejas estão fechadas porque existe uma pandemia. Eu tenho que ter prazer, porque eu sou templo do Espírito, em orar. E na minha oração eu tenho que sentir prazer na minha oração. Nós temos que ter gozo no nosso interior para ouvir, para tomar posse daquilo que Deus está falando para nós. Porque lá ele nos dá a semente, no monte ele nos dá a semente. E essa semente precisa ser germinada.
Porque senão, diz Jesus, que o inimigo vem tirar a semente, porque ele sabe que se ele deixar essa semente lá naquela terra, naquele coração, ela vai germinar e vai dar frutos de fé, de coragem, de alegria, de paz, de prosperidade, e eu vou perder essa pessoa. Então ele vai lutar, ele vai colocar todo tipo de ganância, de ambição, de acusação, de palavrões, de sentimento ruim, de raiva. Ele vai encher de preocupações, de pedras, para que essa semente não germine, para que você caia no tempo da discussão e da murmuração. Porque no templo a glória de Deus se manifesta. Salomão, depois no templo, a glória de Deus encheu o templo aonde ele estava, porque ali estava a arca da aliança, os mandamentos aonde o Senhor falava. Salomão vê a glória de Deus que se enche o templo. Salomão, na sequência, Salomão levanta, no versículo 54 a 55 de 1 Reis, de 11 e 13, no 54 e 55, Salomão levanta, estende a mão e abençoa o povo, porque a glória de Deus estava resplandecente naquele templo, naquele lugar, tomado. Salomão levanta com coragem e abençoa. Das nuvens, Deus diz, nessa passagem que lemos: eis o meu filho amado, no qual coloco todo o meu afeto. Aí você diz, o pai diz para Jesus, e o que ele disse para nós em Isaías 43? Eu te aprecio e te amo. Se caminhares pelo fogo não vai te queimar, as águas não vai te deixar você afogar, porque eu te aprecio e te amo. Troco reinos por ti, te chamo pelo nome, és meu. A bula está dizendo isso. Agora, quem toma posse desse amor, vê a glória. Mas para ver a glória, eu tenho que seguir as contraindicações, eu tenho que observar claramente e seguir as indicações do que a bula está me falando. Poucos estão atentos a esta verdade. Poucas pessoas estão atentas a esta verdade. E não toma posse, e por não tomar posse da palavra, fica impossibilitado de saborear a glória de Deus. Fica impossibilitado de saborear a glória de Deus e fica com medo de todas as coisas que vêm e sobreaviso o mundo está apresentando aí. Cheio de pavor, de pânico, de notícias ruins. Hoje nós somos templo de Deus, o templo do Senhor. Nós somos o templo da glória de Deus. Se no Antigo Testamento a glória encheu no templo que Salomão construiu, Deus, na sua infinita sabedoria, ele sabia que o homem ia ter dificuldade de ir no templo. Quantas pessoas têm dificuldade de ir ao templo? Que questionam os templos, as igrejas. Deus, enfim, derramou o seu Espírito. E Paulo vem dizer, na primeira carta de Coríntios, capítulo 3, 16 a 17, que somos templo do Espírito Santo, templos de Deus, onde o Espírito de Deus habita em nós. Que nós somos o templo, igreja, aonde o Senhor quer estar. A glória de Deus está em nós. E esta glória tem que ser manifestada através de nós. Porque o Espírito de Deus faz morada. E ele precisa ter livre acesso para trabalhar, para resplandecer. Andarmos como aqueles desenhos magnetizados. Quando encontramos pessoas, exalamos amor, compreensão, respeito, entendimento, cordialidade, afabilidade, brandura, temperança, condescendência. Entender por que não saboreamos esta glória de Deus. Porque essa glória de Deus é a força. Agora, é preciso entender que em Romanos 10, versículo 17, deixa bem claro. Claro, quando Pedro vem dizer claramente para nós. Ele vem puxar a nossa orelha. Em Romanos 10, 17.
que na pregação vemos a glória de Deus. Que é pela pregação da palavra que vamos ver a glória de Deus. Quando saboreamos e temos prazer pela palavra, vamos saborear a glória de Deus. Quem não tem prazer pela palavra vai tardar em ser glorificado com as glórias, com as graças do reino. Com aquilo que deseja, com a cura, com a libertação, com a paz, com a alegria. Porque através da pregação da palavra, diz Romanos 10:17, que a glória de Deus se manifesta. Que a glória de Deus se manifesta. Senão nós vamos ficar somente como Pedro falou: Senhor, que bom estarmos aqui. Viu o Senhor manifestar, resplandecente, mas ele diz: que bom estarmos aqui. Muitas vezes nós vamos nos colocar assim no caminho. Que bom, fui na igreja. Que bom, orei com os irmãos. Mas como que você está? Não está fácil, né? Vamos ver como é que fica. Uma vida de sobe e desce. E reclamam da vida, reclamam de Deus, reclamam das coisas. Observa que é preciso entender que do versículo 43 ao 44 do Evangelho de Lucas, do capítulo 9, de Jesus Cristo segundo São Lucas, todas as pessoas ficaram pasmos com o que Jesus fez. Ficaram pasmos de ver o testemunho da glória de Deus se manifestando. Jesus cura. Nós queremos a glória de Deus na nossa vida, mas não queremos o entendimento na palavra. Não queremos a espiritualidade. Temos que alegrar-nos o nosso coração na palavra. Temos que alegrar o nosso coração na palavra. Tudo se encerra nesse versículo, vem dizer, de 43 a 44, que tudo se encerra na cruz. Tudo isso, quando Jesus dizia na sequência para eles: até quando? Até quando, raça de incrédulos? Jesus vem dizer aquilo que Moisés e Elias falou para ele. O que ia acontecer? A cruz. Ia para a cruz. Ia estar na cruz e ser doado por uma cruz. E na cruz se encerraria todas as coisas. Veja, e lá na cruz, aonde tudo se encerra, porque toda a impossibilidade que tínhamos ficou e parou na cruz. Porque na cruz, esse Cristo glorificado deu-nos o seu soro. E que soro foi esse? O seu sangue. O sangue de Jesus é o soro que vem nos libertar, que vem curar, que vem sanar. O sangue de Jesus é este soro. E lá no hospital, onde você vai, a enfermeira chega lá, prepara o braço, bate lá, prepara, injeta, para você receber o soro. Os anjos do Senhor, assim como veio a Maria e disse: o ente santo, o Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. A força do Altíssimo. Esses enfermeiros hoje, os anjos, que nos usa neste momento, nessas palavras, que está usando meus lábios para mim e para você. Esses anjos hoje, o Espírito exprime, ele fala, ele sopra, para que nós possamos saborear a glória de Deus. E nesta glória de Deus, Jesus veio dizer:
que na cruz selou, ele selou com o seu sangue a sua carta de amor, a sua palavra. A carta atestada, selada, carimbada, deixada e não pode ser refutada. A sua carta de amor. E ali na cruz, ele derramou o seu soro por nós. O seu sangue que nos lava, que nos purifica, que nos restaura. Como diz 1 Pedro 1, versículo 2. O sangue de Jesus liberta, cura. 1 João 1,17. 1,7, perdão. O sangue de Jesus cura e liberta. É no sangue de Jesus. Nós vimos que os 3 e os 9 não oravam. E eles não oravam. E eles, 3 no monte, 9 lá embaixo, estavam em consonância. Os 9 discutindo e os 3 lá em cima dormindo. Muitas vezes vamos, quem está em casa não ora e quem vai muito menos. Volta com a sacola vazia, quem está em casa, e aí? Aí o quem está em casa fala, e aí, como é que tá? Foi bom? Ai, tava. Vai ser a hora que chegar? Ainda tira sarro de quem foi. Não foi, ainda zomba daquele que foi. Quem foi, estava lá sem prazer, sem gozo na alma. Com pressa e com sono. O desejo, a cura vem através da pregação da palavra. A fé vem através da pregação da palavra. É Deus que diz. Está na bula. Por isso muitas pessoas andam vazios da glória de Deus. Só ouve, são bons para ouvir. Vivem de entusiasmos, de sentimentalismo. Como eles ficaram entusiasmados quando viram aquilo, a glória de Deus se manifestando. Quando ficaram entusiasmados quando Jesus desceu do monte e curou aquele menino, libertou aquele menino daquele demônio. Como que nós ficamos muitas vezes no caminho? Entusiasmados? É assim que ficamos quando ouvimos? Somos sentimentalistas de chorar, de las lágrimas, ou nos impulsionamos e dizemos, não, preciso realmente colocar a minha fé nesse Deus vivo. Nesse Deus que está comigo, nesse Deus que se manifesta, nesse Deus que está no meu coração. Eu preciso refletir Ele na minha fé, nas minhas palavras, nos meus pensamentos, nas minhas ações. Eu preciso ser espelho. Eu preciso me silenciar diante de uma murmuração. Eu preciso me afastar daqueles que querem confusão. A glória de Deus, eu quero saborear essa glória de Deus. Eu quero beber dessa glória de Deus. Eu não quero viver no tempo da murmuração. Senão a glória vai passar. E eu não vou beber dessa glória. Vou me estar e vou me envolver e vou estar como um templo vazio. Vou me sentir vazio, vou me colocar vazio. Sem força e sem fé. Porque era isso que os 9 e os 3 que subiram com Jesus estavam lá em cima, sem força nenhuma, que dormiram. Os que estavam lá embaixo estavam se debatendo, os 9, ambos sem força, sem fé e vazios. Muitas vezes estamos assim. Queremos a glória, mas não queremos entender a fonte da glória. Queremos entender como a energia chega na minha casa, mas eu não quero entender como é lá a usina de uma hidrelétrica, uma Foz do Iguaçu. Como que é? Como que é? Como que trabalha? Vou procurar ler, vou procurar saber sobre isto. Como que ela gera tanta energia para tantas casas, para tantos milhões de pessoas. Eu quero a glória, essa luz divina para iluminar a minha vida, o meu coração, para curar as minhas feridas, alguém que eu amo, aqueles que sofrem, aqueles que estão no leito de hospitais precisando de ar nesse momento. Eu quero, eu que estou em casa, eu que estou na vida, eu que ainda não fui pegado por uma prova como aqueles que estão nos hospitais, eu ainda posso falar, eu ainda posso cantar, eu ainda posso levantar os meus braços, porque meus irmãos estão lá presos, nos oxigênios da vida.
Não só de um vírus, mas em outros vírus do câncer, de tantas outras doenças, estão dependentes lá de soro e de medicações. Eu quero que essa glória de Deus se manifesta no meu irmão, no meu amigo, na minha amiga, naquela pessoa que eu conheci, naquela pessoa que me falaram, naquilo que eu ouvi, que está sofrendo. Eu quero a glória, mas não quero conhecer a fonte da glória. Se essa glória, que é Jesus, ele é o remédio para o meu mal, ele é o remédio para as coisas e as causas da minha vida, da minha casa, da minha família, da minha cidade, do meu país, se ele é a causa, se ele é o remédio potencializado para sanar o problema, se Jesus é esse remédio tem uma bula que tem as indicações e as contraindicações. Todo remédio tem uma bula, tem uma prescrição médica, como tomar. E o que eu devo fazer bebendo esse remédio e o que eu não devo fazer tomando esse remédio. São as indicações e as contraindicações. Para esse remédio ter efeito na minha vida, se eu quero ver a glória de Deus manifestada na minha casa, na minha família, naqueles que sofrem, eu preciso ser tomada pelo poder da fé no meu coração. Eu não tenho que fazer como os 3 que subiram com Jesus lá no monte. Estavam no monte com Jesus. Eles estavam lá no monte e Jesus se retirou para orar. Em vez deles orarem, eles foram dormir. E só acordaram quando a luz tocou neles, aquilo tomou, e eles viram Jesus resplandecente com Moisés e Elias, assustaram vendo aquilo. Muitas vezes nós estamos na igreja assustados com coisas, com testemunho de pessoas, nossa que lindo, mas na nossa vida não mudou nada. A nossa vida continua a mesma coisa, nada está acontecendo. As coisas não tomaram um rumo dentro daquilo que eu queria. E eu admiro quando alguém conta um testemunho, fulano foi curado, fulano foi libertado, fulano prosperou, alguém aconteceu, alguém está feliz, nossa, fulano isso e aquilo, e às vezes vai me entusiasmando, até me enche de sentimento, mas é momentâneo. Nós temos que sair do campo do sentimentalismo e entrarmos para o campo da espiritualidade. Conhecer a prescrição médica para que essa glória de Deus se manifesta na minha vida. Para que essa glória de Deus se manifesta. Jesus, ele diz que tudo se encerraria na cruz. E na cruz, Jesus deu-nos o soro. Sabe o soro? Sabe pessoas que precisam de uma hemodiálise? Precisam receber o sangue, aquela transfusão, e aquele soro que é aplicado nas veias. Jesus derramou o soro por nós na cruz, o seu soro, o seu sangue. Esse sangue de Jesus, ele vai nas células que estão mortas em nós. Ele vai nas células que estão contaminadas. Nas células, seja de que vírus for, não importa qual é a identidade desse vírus que está maltratando pessoas. Seja no Covid, seja num câncer, seja numa diabetes, seja numa leucemia, seja, enfim, em tantas outras enfermidades. Jesus, ele diz o que ele disse, assim como Moisés levantou a serpente no madeiro, assim também o Filho do Homem será levantado, para que todos que nele crê recebam a graça e a vida eterna. Meu querido e minha querida, se queremos beber desse soro, se queremos que esse soro aplicado por nós, pelos anjos do Senhor, através dessa palavra, eu e você, se queremos tomar posse, que esse sangue que é aplicado em nossas veias, em nosso coração, que nesse momento, lá em muitos hospitais, e muitas pessoas que sofrem, talvez você precise de um soro para que a sua fé venha florar, o soro da fé, para vir a florar no teu coração. Esse soro que vem te dar
ânimo, como diz Paulo. Deus não nos deu um espírito de fraqueza, mas de poder e de fortaleza. Esse soro, se eu desejo esse soro, se eu deixei o meu braço, se eu levantei os meus braços para bendizer ao Senhor, e eu estou esticando para beber desse soro, eu preciso entender que a partir daí, as minhas forças serão redobradas, e eu serei tomado pela glória de Deus. E a glória de Deus é aquilo que ele disse a Marta: Senhor, não, Senhor, não. Já faz 4 dias que está enterrado. Marta, Marta, eu não te disse, se creres, verás a minha glória. Jesus já estava agindo desde o momento em que ele falou: vão mostrar para mim aonde ele foi enterrado. Jesus já estava a processo, Jesus já estava sabendo o processo dele indo. Chega lá e ele me mostra: tire a pedra. Não, Senhor, e não. Ele disse: eu não te disse, se tu creres, verás a minha glória. Glória é a certeza de que Deus está agindo e já agiu. Se você, comigo, eu e você, se nós queremos neste momento, por tudo aquilo que esse remédio, que é para todos os males, Deus é o remédio, e ele deixou a bula, a sua Bíblia, que tem as indicações e essa contraindicação. Se eu vou seguir e eu me comprometo que esta bula tem efeito, que eu vou seguir as indicações e as contraindicações, que eu vou me policiar dentro desta bula, então eu posso nesse momento dizer: Senhor, irmãos meus sofrem, irmãos meus têm depressão, está com fobia, Senhor, irmãos meus, Senhor, sentem medo, irmãos meus, Senhor, choram. Outros, Senhor, perderam. Não estão mais com o papai, com a mamãe. A doença pegou. E foram contigo, Senhor. Mas ainda tenho, Senhor, ainda tantos aqui comigo. Ainda tenho irmão, eu tenho, às vezes eu tenho um pai, eu tenho a mãe. Eu tenho um amigo, uma amiga, eu tenho um primo, uma prima. Eu tenho esposa, eu tenho um parente, eu tenho um amigo, eu tenho um patrão, uma patroa, eu tenho um funcionário, eu tenho um compadre e uma comadre. Senhor, eu preciso desse soro. Senhor, que a tua glória, Senhor, se manifesta em mim, mas elevando-me a um processo de fé. Eu não quero, Senhor, ter o coração que Marta tinha. Convivia contigo, tu estavas com ela, visitava, almoçava com eles, estava sempre na casa dela, Senhor, como tem estado sempre na minha casa, como tem estado sempre junto de mim, como tem cuidado de mim. Tu estava sempre com Marta. E Marta não conhecia que tu era a glória que ela precisava. A glória que ressuscitaria o seu irmão. A glória que traria o irmão dela de volta. A vida, a alegria, a convivência. Senhor, muitos irmãos, nesse momento estão até contra a posição, leito de hospitais. Estão, Senhor, nos leitos, ao contrário, Senhor, de cabeça para baixo. Virado, Senhor, de bruços, Senhor, e tomando soro, respiração, com um cano enfiado na garganta, Senhor. Muitos, Senhor, sentem tantas dores que nem a morfina resolve mais. É doses e doses de remédios, Senhor, potentes, Senhor, para sanar a dor. E ainda assim muitos irmãos sofrem com doenças, com dificuldades. Senhor, se por algum erro, se por alguma situação,
Tu permitiu, Senhor, que eles chegassem até lá, se é para restaurar a fé desses irmãos, se é para a manifestação da tua glória, Senhor, como hoje ouvi de um irmão, que esta doença, Senhor, não é para a morte, mas é para a vida eterna. Senhor, que a tua glória se manifesta. Manifesta, Senhor, com o teu braço, manifesta, Senhor, com a tua força. Dê, Senhor, faz com que o teu sangue, Senhor, que é o soro, Senhor, eficaz, que é o soro da libertação, que é o soro, Senhor, da transformação, alcance essas pessoas. Jesus, preciso de Ti. Jesus, em alguns momentos lá atrás, Senhor, há muitos anos e muito tempo, e agora há pouco tempo, Senhor, Tu me levou em dificuldades em lares, casas. E lá, Senhor, irmãos que estavam sofrendo com enfermidades, outros com dificuldades, outros, Senhor, em centros cirúrgicos, outros, Senhor, com câncer. E Tu, Senhor, me levou até lá, Senhor, aquelas casas. E lá, Senhor, eu fiz o mesmo pedido que estou fazendo hoje para Ti. Tende piedade da fraqueza desse corpo e da fé deste irmão. Liberta, Senhor. Senhor, irmãos hoje, Senhor, que Tu me usou, que não tem mais o câncer. Outro, Senhor, que estava com 0% de vida em hospital, Senhor. Como eu também tive. Tu manifestou a Tua glória. Atendeu um pedido do Teu servo miserável, muitas vezes na fé. Miserável muitas vezes no entendimento. Miserável muitas vezes, Senhor, na paciência. Mas sou Teu, Senhor. Confio na Tua glória. Confio no Teu poder. Confio no soro eficaz. Esse soro que vem nos perdoar. Vem, Senhor, tirar tudo aquilo que maltrata, tudo aquilo que corrói, tudo aquilo que deturpa, tudo aquilo que estraga, tudo aquilo, Senhor, que está trazendo contaminação para o corpo e para a alma. Senhor, há tantos vírus de tantos nomes, Senhor. Tu tens, Senhor, o sopro. E com o Teu sopro, Senhor, Tu pode fazer, Senhor, chover. E fazer com que essa terra ressequida, Senhor, de muitas almas, sejam, Senhor, molhadas, Senhor, e refrigeradas, Senhor, pela água da Sua misericórdia, pelo Teu sangue de amor. Jesus, disseram, Elias, olha, o que eu vejo é uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então corra, porque a chuva vem vindo. Senhor, a nossa fé muitas vezes é pequena, enxergamos longe. Às vezes, Senhor, vem, Senhor, uma fração de coisas pequenas, de sinais, mas nós não fazemos desses sinais que nos dão. Olha, ele está melhorando. Olha, tal pessoa está reagindo. Senhor, não tomamos essas reações desses irmãos que estão sofrendo como um sinal da Tua glória. Senhor, assim como aquela mão que representava aquela nuvem, e era uma nuvem poderosa, de uma chuva poderosa, de graça, de bênção e de paz. Jesus, inunda agora. Vem, Senhor, manifesta a Tua glória. E se mesmo que seja, Senhor, muitos que se levam à emoção, à lágrima do sentimento de um ente querido, de um parente, ou de um amigo, ou de uma amiga, ou de alguém do coração da família que sofre agora, em hospital, em seus lares, às vezes nas ruas, até mesmo nas calçadas, aqueles que estão sofrendo, Senhor, com o Teu soro da misericórdia, pelo Teu precioso sangue, aqui, assim como Pedro e João disse, Senhor, liberta agora, Pai.
em nome do teu Filho Jesus Cristo e na graça do teu Santo Espírito. Liberta, Senhor, com o poder das tuas mãos, com o poder do teu sopro de amor. Vem, Senhor, suave somente como tu é. Vem, Senhor, porque o teu jugo é suave, Senhor. Tu diz, e teu peso é leve. Vem sanar, Senhor, e fazer-nos crescer na fé. Eu quero ouvir, Senhor, testemunho de muitos irmãos, Senhor. Eu quero ouvir, Senhor. Quero ouvir, Senhor, para poder proclamar, Senhor, mais ainda a tua glória. Não és uma troca contigo, Senhor, mas é para mostrar, Senhor, o teu poder, a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia. Sim, Senhor, tu abomina o pecado, mas tu ama o pecador. Vem, Senhor, aumenta a nossa fé e faz o nosso coração rejubilar neste momento por nós, por aqueles que são nossos e por aqueles que são amigos e por todos os nossos amigos e por todos aqueles que de repente eu nem conheço, Senhor. Eu não tenho intimidade de diálogo, mas que possam chegar nesse momento essa tua palavra poderosa, Senhor. A manifestação da tua glória no poder da cruz. Que pela cruz somos justificados. Pai querido, Pai amado, eu te glorifico sim, eu te bendigo sim, e eu digo sim, Senhor, ao sopro da tua misericórdia. Eu digo sim, Senhor, ao sopro do teu amor. Eu digo sim, Senhor, a tua palavra é verdade, porque tu és a verdade. Eu digo sim, Senhor, porque tu és um Deus, o único Deus, o único Senhor, a única força, a única graça que pode transformar, moldar e mudar a nossa vida. Socorre, Senhor. Por isso socorre. Estenda, Senhor, o seu braço poderoso. Ó, Jesus, filho de Davi, o leão da tribo de Judá, Deus conosco, o Emanuel, força divina, toca nesses corações nesse momento, que estão precisando muito de ti, que precisa acalmar e refrigerar e restabelecer a fé e também a cura e a libertação. Obrigado, Pai, porque no nome do teu Filho Jesus Cristo, vem preencher o nosso coração e a nossa vida. Cada célula, membro, órgão e até nossas medulas, com o teu amor e com a sua misericórdia, com a sua graça e com a sua proteção. Comigo, meu irmão e minha irmã, mas com gozo e com prazer. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Todos, Senhor, todos. Amém. Porque a ti há o poder e a honra e a glória para sempre. Amém. Bendito seja Jesus por você, pela sua vida, pela sua paz e pela sua família. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Assim vos peço que cele, Senhor, agora
todo o coração, toda a casa e toda a história, Senhor, de cada um, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Amém, Senhor. Que a glória de Deus, meu querido e minha querida, seja poderosa na sua vida. Deus seja louvado. Amém? Até o próximo. Firme na fé. Até.